Olá pessoal, estamos aqui hoje para falar de raízes racionais de um polinômio. Então vem comigo. Dado P de x um polinômio de coeficientes inteiros, esse detalhe é muito importante, se P sobre Q com P inteiro e Q inteiro diferente de zero e primos entre si é raiz de P de x, então o P é divisor de A0, ou seja, ele está dizendo que esse P aqui é divisor do termo independente e, além disso, Q é divisor de AN. Ele está dizendo que esse Q, que é diferente de zero, é divisor de AN. Preste atenção num detalhe. Esse teorema não está dizendo que todo polinômio de coeficientes inteiros terá uma raiz racional. Ele só está dizendo que se P sobre Q é a raiz de polinômio, então o P é divisor do termo independente, enquanto Q é divisor do termo de maior grau. Ou seja, isso aqui é um artifício que a gente usa para investigar se um polinômio de coeficientes inteiros possui sim uma raiz racional, ok? Não é garantia de que esse polinômio possui, mas se possuir, essa raiz racional, tem essas condições descritas aqui. Vamos dar uma olhadinha no exemplo para ver como é que a gente aplica isso na prática? Então vem. Exemplo então, pessoal, olha para cá. Vamos investigar as raízes de P de x. Repara que todos os coeficientes de P de x são coeficientes inteiros. Então, se esse polinômio tem uma raiz racional, essa raiz racional ela obedece às condições daquele teorema. Ou seja, se P sobre Q é raiz, vamos botar aqui, ó, se P sobre Q é raiz, então duas coisas acontecem, tá? A primeira delas é que P é divisor de quem? P é divisor de menos 6 do termo independente. E o Q é divisor de 2, que é o coeficiente do termo de maior grau. Bem, pensa comigo. Quem são os divisores de menos 6? Ok? Divisores de menos 6. Quais são os inteiros que dividem menos 6? Eu tenho aqui mais ou menos 1. Eu tenho mais ou menos 2. Mais ou menos 3. E mais ou menos 6. Esses são os números que dividem menos 6. Quais são os inteiros que dividem 2? Eu tenho aqui mais ou menos 1, eu tenho mais ou menos 2 e acabou. Então, P sobre Q, a raiz que a gente está procurando, se existir uma raiz nesse formato, ela pertence a esse conjunto. Aí vamos lá, eu vou pegar todos esses inteiros e dividir por todos esses inteiros aqui. Bem, mais ou menos 1 dividido por mais ou menos 1 dá mais ou menos 1. Então, mais ou menos 1 é uma opção, beleza? Mais ou menos 1 dividido por 2 dá mais ou menos 1 meio. Então, essa aqui é outra opção e assim por diante. Vamos dar uma acelerada? Tá aqui, pessoal. Repara, ó. Mais ou menos 1, mais ou menos 1 meio. Mais ou menos 2, mais ou menos 1 de novo, mas já tem ali mais ou menos 3, mais ou menos 3 meios. Mais ou menos 6 e mais ou menos 6 meios, que no caso aqui, 6 meios é igual a 3. Então, mais ou menos 3. Então, essas são as opções e eu já tenho esse valor aqui. Então, vamos tirar. Esse mais ou menos 3, a gente retira porque está repetido. Muito bem. Então, Bem, pessoal, tá aí o nosso conjunto de possibilidades. Qualquer um desses valores pode ser raiz de P de x. O que eu devo fazer agora? Vamos testar. Eu vou começar testando os valores inteiros. 1 e menos 1, depois 2 e menos 2, 3 e menos 3, depois 6 e menos 6. Se não encontrar nenhuma raiz aí eu testo os fracionários, ok? Vamos começar pelo 1, que é o mais fácil. Se você substituir por 1, basta pegar os coeficientes e somar. Por 1, então, ali, P de 1, fica assim, ó. Vamos botar até de outra cor, para ficar mais interessante aqui, ó. Vamos aqui. P de 1 vai ficar assim, ó. P de 1. Basta somar os coeficientes, ó. 2 menos 3 mais 1 menos 6. Vai cortar, 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 vai dar
menos 6. Aqui vai dar 3 menos 3, beleza? Então não deu 0, 1 não é raiz. Vamos testar um menos 1, P de menos 1. Né? Menos 1 ao cubo dá menos 1, vezes 2 dá menos 2. Menos 1 ao quadrado dá 1, com menos 3 ali multiplicando, menos 3. Menos 1, menos 6, tudo negativo. Obviamente isso aqui é diferente de 0, né? Vai dar aqui 6, 7, 10, 12, menos 12. Agora vamos testar o 2. P de 2 então, P de 2 vai dar... vamos de cabeça aqui, ó. 2 ao cubo é 8. 8 vezes 2 é 16. Depois, 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 3 é 12. Então dá menos 12. Com mais 2, menos 6. Ou seja, 16 mais 2 dá 18. Menos 12 menos 16 dá menos 18. 18 menos 18 dá 0. Opa! Tá aí o que a gente queria, ó. Encontramos 2 como raiz de P de x. Se eu acho uma raiz e esse polinômio ele é um polinômio de grau 3, aplico o Brio-Ruffini e a gente reduz ele para um polinômio de grau 2. Né? E é isso que a gente vai fazer aqui. Ó. Vamos fazer aqui embaixo a raiz que a gente encontrou, que é 2. Coloca aqui os coeficientes, 2, menos 3, 1 e menos 6. E bora reduzir isso para um polinômio de grau 2. Então fica assim, ó. 2 vezes 2, 4, menos 3 dá 1. 1 vezes 2, 2, mais 1 dá 3. 3 vezes 2, 6, com menos 6 dá 0. Né? De fato, se o resto é 0. Então, pessoal, o nosso polinômio aqui, você já viu que ele tem uma raiz igual a 2, e você reduzindo, você encontra um polinômio de grau 2 com esses coeficientes aqui. Vamos reescrever o nosso polinômio? Vem cá, vamos preparar o quadro aqui. Agora sim, ó, vem comigo. Você sabe que 2 é raiz de P de x, então eu posso reescrever P de x assim, ó. X menos 2, que multiplica um polinômio de grau 2 com esses coeficientes aqui, ó, 2, 1 e 3. Então vai dar 2x² mais x mais 3, ok? Muito bem. Agora, pessoal, basta encontrar as raízes desse polinômio e acabou. Aí eu tenho as 3 raízes que eu queria investigar. Uma delas eu já sei, que é 2. Muito bem. Vamos aplicar aqui, ó, delta e Bhaskara, né? Delta vai dar b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Então vai ficar assim, ó, 1 menos 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24. Então, vai dar aqui menos 23. Ou seja, x, então, é igual a menos b, então vai dar menos 1, mais ou menos raiz quadrada de menos 23 sobre 2 vezes a. Ou seja, x é igual a menos 1, mais ou menos raiz de 23 i sobre 4. Então, tá aí, pessoal. O conjunto solução desse polinômio é o seguinte: 2, que é uma raiz inteira, e 2 raízes complexas, ó, menos 1/4 mais raiz de 23 quartos de i, e a outra raiz, quem é? É o conjugado dessa, menos 1/4 menos raiz de 23 quartos de i. Viu como é fácil, pessoal? Raízes racionais de um polinômio com coeficientes inteiros, ok? Se um polinômio desse tipo tem uma raiz racional, quer dizer que o numerador divide o termo independente e que o denominador dessa raiz divide o coeficiente do termo de maior grau. Pessoal, a gente fica por aqui. Até a próxima aula. Valeu, tchau!